sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nosso Deus por esta primeira sexta-feira desse novo mês de agosto, dia 5 de agosto de 2022. E nós temos o privilégio de poder estar iniciando hoje mais um período, mais um semestre de aulas no nosso seminário. E nós vamos seguir nessas aulas a partir, pela graça do Senhor, de hoje, a primeira sexta-feira de agosto, até a última sexta-feira do mês de novembro. Meditando, claro, aqui na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos na etapa final dessa carta, passamos por ela porque estamos nessa carta desde antes da pandemia. Atravessamos todo o período de pandemia, de quarentena, em que nós só demos aula online, e louvo a Deus porque muitas pessoas tiveram acesso a essas aulas e continuam tendo. E as aulas agora serão sempre assim, híbridas, né? Com alguns discípulos do Senhor aqui presentes e outros nos acompanhando à distância. Mas é claro que nós insistimos em convidar aqueles que podem estar aqui presentes, que venham presencialmente participar conosco aqui em loco, né, de cada uma dessas aulas, em nome de Cristo Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Nós estamos no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, e como sempre o fazemos, nós começamos a aula lendo todo o capítulo. Enquanto estivermos no capítulo 5, cada aula, em cada sexta-feira, iniciaremos com a leitura completa deste capítulo, sendo nutridos, alimentados, fortalecidos pela palavra poderosa do nosso Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E esta epístola de Paulo aos Efésios, ela não é mais uma epístola de Paulo aos Efésios, é uma epístola de Jesus Cristo para nós, filhos de Deus, filhas de Deus, eleitos de Deus, povo de Deus que vai morar no céu. Aleluia, por essa palavra o Senhor nos santifica. A Escritura declara que sem santificação ninguém verá o Senhor. E o instrumento por excelência que Deus tem para nos santificar é a palavra, como Jesus orou por nós em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então leiamos juntos Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício agradável a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade,
provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Sempre que nós começamos um novo período, eu faço uma pequena revisão, do que nós já ministramos. O título principal que nós damos a essa carta de Paulo aos Efésios é um título que nós tiramos aqui do capítulo 5 que nós lemos, versículo 18. Essa exortação, repita depois de mim: enchei-vos do Espírito. Esta exortação para os crentes se encherem do Espírito Santo é única em todo o contexto aqui do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, sem contar o Antigo Testamento. É um ponto alto. Se nós fizéssemos um gráfico, isso é possível fazer, um gráfico de relevância de todas as palavras. Toda a palavra de Deus é relevante, mas umas são mais relevantes do que as outras.
E existem palavras mais relevantes que atingiriam assim o pico de um gráfico, um ponto alto de um gráfico de análise de toda a palavra de Deus. Um desses picos, um desses pontos altos seria, sem dúvida, Efésios capítulo 5, versículo 18. A exortação para que cada verdadeiro filho de Deus procure se encher com o Espírito Santo de Deus. Foi assim que a igreja de Cristo nasceu no dia de Pentecostes. Veio sobre eles, aqueles primeiros discípulos, veio sobre eles o Espírito Santo, e nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 4, que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida plena espiritual. É uma vida abundante espiritualmente falando. E foi acerca disso que Jesus falava quando ele disse em João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida com abundância é vida abundante de espiritualidade, vida plena, vida espiritual plena. Não é vida com abundância de bens materiais, como certos hereges pregam por aí, não. É vida de plenitude espiritual. Porque diante das realidades espirituais, as realidades materiais perdem completamente o seu valor. É vida espiritual. Jesus veio para que nós tenhamos vida espiritual com abundância, plenitude de vida espiritual, vida plena em Cristo Jesus. Jesus não pagou por nós um alto preço apenas para a nossa salvação, não, mas para tudo que faz parte dessa salvação. E uma das coisas que fazem parte dessa salvação é que os salvos desfrutem de plenitude de vida espiritual. Tenham uma vida espiritual plena, tenham uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida transbordante do Espírito Santo, tomando um texto de Davi, lá do Salmo 23, que cada filho de Deus possa testemunhar: o meu cálice transborda. Deus quer ver o nosso cálice transbordando, quer ver a nossa vida transbordando da plenitude do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por isso, o título que nós damos a essa carta de Paulo aos Efésios é tirado daqui dessa exortação de Efésios capítulo 5, versículo 18, versículo pelo qual nós vamos passar e nos demorar um pouco nele durante esse semestre de aulas, tá? Enchei-vos do Espírito. Muito bem. Essa epístola de Paulo aos Efésios, ela é composta por 6 capítulos, por isso, de 1 a 6, e repetindo mais uma vez o título, diga: enchei-vos do Espírito. Desde que nós começamos a meditar nessa epístola, nós vimos que ela tem uma divisão primária. A divisão primária, isso aqui que você está vendo agora nesse slide, é a divisão primária dessa epístola. A divisão primária é em uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tanto a introdução nos 2 primeiros versículos, Efésios 1, versículos 1 e 2, como a conclusão nos 2 últimos versículos, Efésios 6, 23 e 24, o título é, repita, graça e paz.
Graça e paz não é apenas uma saudação, como muitos crentes gostam de se saudar entre si, né? Geralmente são duas formas mais usadas pelos crentes de se saudarem entre si. Quando um crente encontra com outro, ou diz a paz do Senhor, ou diz graça e paz. Mas tanto a paz do Senhor como graça e paz não pode ser encarada apenas como uma mera saudação, tá? Um cumprimento entre pessoas crentes. Graça e paz é uma expressão soteriológica. O que é soteriológica? É uma expressão que resume, sumariza toda a teologia bíblica da salvação em Cristo Jesus. Toda a doutrina bíblica sobre a salvação pode ser resumida nessas duas palavras: graça e paz. Graça e paz. E essas duas palavras, elas definem a doutrina da salvação numa dinâmica chamada dinâmica de causalidade. O que é uma dinâmica de causalidade? É um movimento de causa para efeito. Todo efeito é produzido por uma causa. A causa é a produtora do efeito, tá? Causa e efeito, ou causa e consequência. Causa e efeito. Isso é uma dinâmica de causalidade. Essas duas palavras, graça e paz, definem a obra da salvação dentro dessa dinâmica de causalidade. Uma causa que é a graça produzindo um efeito, que é a paz. A graça é o efeito, a graça é a causa, a paz é o efeito. A graça, a palavra graça resume toda a obra de Deus em Cristo Jesus, nos dando de graça o seu Filho. E Jesus se entregando de graça por nós, para morrer na cruz em nosso lugar, para assumir a nossa culpa, assumir a nossa condenação e de graça nos conceder salvação. Essa é a palavra graça, por isso que a Escritura fala muito, o apóstolo Paulo gosta de falar nas suas cartas sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Isso é a graça. A obra da salvação produz naqueles que são por ela alcançados a verdadeira paz espiritual, que só quem recebe salvação experimenta. Pessoas que não têm Cristo, que não têm salvação, não sabem, não têm ideia do que é essa paz, porque essa paz é aquela citada pelo apóstolo Paulo em Filipenses 4, é a paz que excede todo entendimento. A paz que só experimentam pessoas que foram agraciadas pela obra da salvação. Essa paz, ela não é meramente um sentimento humano. Agora eu estou sentindo paz. Não, a paz não é isso. Essa paz, ela é reconciliação com Deus. Antes de ser convertidos, nós estávamos num estado de inimizade contra Deus. Toda pessoa não convertida, ela é inimiga de Deus.
Toda a humanidade não convertida, ela é inimiga de Deus e também, em contrapartida, está debaixo da ira de Deus, não do amor de Deus, da ira de Deus. Só quando uma pessoa é convertida, é que por meio dessa conversão ela é reconciliada com Deus. Ela passa a ter paz com Deus e entra então no estado de paz com Deus. Aí que ela experimenta a paz do Senhor, o efeito da graça. Aí que ela experimenta a graça e a paz. Por isso essas duas palavras são tão importantes. E assim como Paulo fala sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, nós vimos também aqui, passamos aqui na carta aos Efésios, pelo capítulo 2, versículo 14, onde ele disse assim que Ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz. Efésios 2, 14, Cristo é, porque Ele é a nossa paz. A nossa paz é a própria pessoa de Jesus agora vivendo em nós pela graça da salvação. A paz também é uma das 9 características do fruto do Espírito Santo na nossa vida, conforme Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A paz é produzida pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Por isso Paulo diz também em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus prometeu lá no Evangelho segundo João, naquele discurso especial que ele fez só aos 11 apóstolos, Judas Iscariote já havia saído, e Jesus ficou a sós com os 11 apóstolos ali, especialmente os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João. Nesse discurso, no meio desse discurso, Jesus disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós, filhos de Deus, recebemos a paz do Senhor, a paz que nos torna filhos de Deus, pacificadores. Nós somos pessoas de paz, não somos pessoas de guerra, não somos pessoas de briga, não somos pessoas de luta com os homens, nós somos pessoas de paz. Por isso, quando Jesus começou a pregar o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, ele disse: benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você vê crentes aí brigando com homens, não são filhos de Deus. Filhos de Deus são pacificadores e não brigões. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. A nossa luta é contra principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso, conforme nós veremos aqui no final da carta aos Efésios, no capítulo 6, quando falar ali da armadura de Deus, um texto importantíssimo, pelo qual nós ainda veremos de passar. Perante todos os homens, nós somos da paz. Por isso Paulo disse em Romanos 12, no que depender de vós, tende paz com todos os homens, porque essa paz que nós temos, eles não têm. A paz que nós temos é efeito
da graça que Deus operou em nossas vidas. Aleluia. Bom, a graça e a paz é como dois parênteses, abrindo e fechando a epístola aos Efésios, tá? A graça e a paz, porque o tema mais importante dessa epístola é a salvação em Cristo Jesus. Então Paulo abre a epístola com a expressão graça e paz e fecha a epístola com a expressão graça e paz. E entre esses parênteses nós temos o desenvolvimento. O desenvolvimento da carta aos Efésios vai então do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 6, versículo 22. E o título que eu dei para esse desenvolvimento é, repita comigo, selados. Esse título eu tirei aqui de 2 versículos. Um, no capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. As pessoas alcançadas pela graça da salvação, elas são seladas com o Espírito Santo. Somos selados com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo, só para você e todo mundo que nos acompanha entender melhor, o selo do Espírito Santo, ele é o extremo oposto do que a Bíblia chama de a marca da besta. Tem muita gente que fica preocupada com qual será a marca da besta que é citada no Apocalipse. Amados, a marca da besta é uma marca impressa em toda a humanidade e se chama pecado. O pecado do homem é a marca da besta na humanidade, que dá a Satanás a legalidade de dominar sobre os homens como príncipe deste mundo. A marca da besta nos homens é o pecado. As pessoas que são alcançadas pela graça, o Senhor apaga essa marca e sela com o Espírito Santo. Nós não temos mais a marca da besta, nós temos agora o selo do Espírito Santo de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo fala isso em Efésios 1:13 e Paulo fala isso também em Efésios 4:30. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, selados é o título do desenvolvimento da epístola, título que nós pegamos aí do Efésios 1:13 e do Efésios 4:30. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. A marca da besta não tem mais poder algum sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Bom, então esse título é selados. Pessoas seladas com o Espírito Santo de Deus. Vamos fazer uma relação entre esse título do desenvolvimento e o título da epístola, que é Enchei-vos do Espírito. Pessoas seladas pelo Espírito Santo de Deus, o que elas buscam é a plenitude desse Espírito Santo, é viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muito bem, este desenvolvimento aí, selados, ele está dividido em duas partes.
Essa divisão aqui, que vocês estão vendo agora nesse slide, se chama a principal divisão estrutural de Efésios. A principal divisão estrutural de Efésios é a divisão do desenvolvimento em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1, versículo 3, até o final do capítulo 3, que termina no versículo 21. E o título é da primeira parte, repita, soteriologia. A parte 2, a segunda parte, vai então do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 22, e o título é, repita, eclesiologia. Esses dois títulos são títulos teológicos, tá? Soteriologia é a doutrina bíblica da salvação. E eclesiologia é a doutrina bíblica da igreja. Essas duas partes, elas seguem aquela mesma dinâmica da causalidade. A soteriologia é a causa, a eclesiologia é o efeito. A soteriologia, a obra da salvação em Cristo, produzindo a comunidade das pessoas que são agraciadas, que são alcançadas pela obra da salvação. Essas pessoas recebem o nome de Igreja de Cristo, tá? Igreja de Cristo, que a efeito de tão grande salvação que elas receberam, elas agora têm a responsabilidade de viver em santidade. É isso que trata essa segunda parte. Nós já terminamos toda a primeira parte e nós estamos agora nessa segunda parte aí, que é a eclesiologia. Nós estamos na segunda parte. A primeira parte já terminamos, tá? Quem não ouviu essa primeira parte, ela está aí no nosso aplicativo Minter Cristo Vive. Você tem lá todas as aulas, desde Efésios capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 21. Ok? Nós estamos agora na segunda parte, que é a eclesiologia. A doutrina bíblica sobre a igreja, a comunidade dos salvos, como que essas pessoas agraciadas com a obra da salvação têm o dever agora de viver. Não confundam as coisas. A salvação é por graça. Mas uma vez que nós recebemos a salvação, nós nos tornamos imbuídos de uma grande responsabilidade. A salvação é graça, mas essa graça não forma irresponsáveis. A graça forma pessoas responsáveis, que vão dizer e pensar assim, ó, já que eu recebi de Deus tão grande salvação de graça, agora eu tenho a responsabilidade. A palavra responsabilidade vem do latim responsa, que em português é resposta. Eu tenho que dar uma resposta positiva a Deus diante dessa grande graça que Ele me deu. E a minha resposta é procurar a viver agora uma vida de santidade. E uma vida de santidade só é possível, viver uma vida de santidade só é possível na plenitude do Espírito Santo, buscando todos os dias ser cheios do Espírito Santo, porque crentes que não se enchem do Espírito Santo não conseguem viver uma vida de santidade e voltam a viver uma vida de pecado. E nós fomos salvos para nunca mais vivermos uma vida de pecado. Nós fomos salvos para viver
uma vida de santidade. Essa é a responsabilidade da igreja de Cristo, aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E é essa doutrina que Paulo trabalha aí nessa parte 2, nessa segunda parte onde nós estamos. Essa parte, essa segunda parte, ela está dividida em 2 blocos. 2 blocos. Esses 2 blocos, a numeração não está ali, mas a numeração deles é a seguinte: o bloco 3 e o bloco 4. Bloco 3 e bloco 4 é a numeração desses 2 blocos aí da parte 2. Porque o bloco 1 e o bloco 2 ficaram lá na parte 1. A parte 1 é dividida em bloco 1 e bloco 2. E como a parte 2 também tem 2 blocos, a gente continua numerando bloco 3 e bloco 4. Então, olha, Efésios tem 2 partes, cada parte tem 2 blocos, então nós temos um total de 4 blocos. Blocos 1 e 2 na parte 1 e blocos 3 e 4 na parte 2. O bloco 3 são os primeiros 24 versículos do capítulo 4, cujo título é, repita, dignidade. Os filhos de Deus, agraciados por tão grande salvação, são exortados a viver uma vida digna, a viver com dignidade. Filhos de Deus verdadeiros procuram ter uma vida digna, viver dignamente diante de Deus e diante dos homens. É isso que o apóstolo Paulo trabalhou aqui nesse bloco 3, que nós já terminamos, já passamos por esse bloco. Nós estamos agora no bloco 4, que é o último bloco, que vai do capítulo 4, versículo 25, até o capítulo 6, versículo 22, cujo título é, repita, plenitude. Muito bem, plenitude. A plenitude de vida espiritual. Por isso que esse bloco se torna o bloco mais importante da epístola, um clímax, um ponto alto da epístola, onde o apóstolo Paulo vai dar orientações para que todos os crentes, todos os filhos de Deus, busquem isso que eu já falei hoje, a plenitude de vida espiritual, uma vida cheia com o Espírito Santo de Deus. Este bloco 4 aí, chamado então de plenitude, ele tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento vai do capítulo 4, versículo 25, até o capítulo 6, versículo 20, e o título é, repita, Imitadores de Deus. Esse título é baseado no versículo 1 do capítulo 5 que nós lemos aqui, ó. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos exortados na Bíblia toda, os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, são exortados na vida toda a serem imitadores de Deus. A Bíblia diz: sede santos, como o Senhor vosso Deus é santo. Jesus disse: sede misericordiosos, como o vosso Pai Celestial é misericordioso. Jesus também disse: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. A Bíblia nos orienta a ser imitadores de Deus, tá? Imitadores de Deus, como? Pensando como Deus pensa, falando o que Deus fala, falando a palavra de Deus, falando como Deus fala, vivendo a vida de Deus em nossa vida humana, vivendo uma vida de santidade em nosso comportamento, em nossa conduta. Ser imitadores de Deus. E é impossível ser imitadores de Deus se não estiver cheios do Espírito Santo.
É resultado, como resultado de uma vida plena, que nós recebemos poder, capacitação para sermos imitadores de Deus nessa terra. Glória a Deus. Depois, os versículos 21 e 22 do capítulo 6, eles são apenas informações pessoais de Paulo, já encerrando a epístola. Não tem grande relevância. A maior relevância aqui está no desenvolvimento do bloco 4. Portanto, esse desenvolvimento do bloco 4, cujo título é Imitadores de Deus, ele está dividido em 2 segmentos. 2 segmentos que nós vamos numerar assim: segmento 7 e segmento 8. Porque a epístola teve, antes desses 2, outros 6 segmentos. Então, olha só, a carta aos Efésios é dividida em 2 partes. Cada parte tem 2 blocos, então nós temos um total de 4 blocos. E cada um desses 4 blocos tem 2 segmentos. Então nós temos o total de 8 segmentos, 2 partes, 4 blocos, 8 segmentos. Nós já terminamos 7 segmentos, de 1 a 7. Nós estamos agora no segmento 8, que é o último segmento. O segmento 7, que nós já terminamos, vai do capítulo 4, versículo 25, até o capítulo 5, versículo 14. E o título é, repita, Despertar. Ok. Filhos de Deus são exortados a viver uma vida dinâmica. A vida plena é uma vida dinâmica, não é uma vida de torpor espiritual, de sono espiritual. Filhos de Deus não dormem. Não é o dormir de noite, a gente dorme de noite. Não dorme no sentido espiritual. Não fica adormecido diante das grandes realidades que Deus já operou em nossa vida, e não cai nesse torpor, nesse sono espiritual que o mundo vive, embalados pelo pai da mentira, que os engana e os ilude. Filhos de Deus são acordados, despertos. Quando nós estávamos em pecado, estávamos dormindo, um sono de morte espiritual. A partir da nossa conversão, nós somos despertados por Deus. A conversão é uma obra que acorda o pecador, levanta o pecador que estava morto e o ressuscita espiritualmente, e dá ele uma nova vida na qual ele não vai dormir mais espiritualmente. Ele vai estar acordado, desperto e vigilante. Sempre vigilantes, sempre acordados, sempre vivendo uma vida espiritual dinâmica. Esse é o tema que nós abordamos aí no segmento 7, cujo título é Despertar. Nós estamos agora no segmento 8, que vai do capítulo 5, versículo 15, até o capítulo 6, versículo 20, e o título é, repita, Fortalecer. Em Cristo Jesus, quando Deus nos deu Jesus, nos deu a graça da salvação em Cristo Jesus. Eu gosto de usar essa expressão que eu vou usar agora. Nesse pacote da graça, a salvação é uma espécie de pacote, o pacote da graça. Eu uso essa expressão pacote comparando com uma viagem. Quando você quer fazer uma viagem para algum lugar de férias, você vai numa agência de viagens e compra, adquire um pacote de viagem. Nesse pacote de viagem está tudo o que você precisa.
as passagens de avião, ida e volta, né? A estadia nos hotéis, o carro que você vai alugar quando estiver lá, os lugares que você vai, os restaurantes que você vai comer, tudo que você vai precisar nessa viagem para ida e para volta, está dentro desse pacote de viagem que você paga. A salvação pode ser comparada a um pacote, só que é uma viagem só de ida, para a glória de Deus, para a casa do Pai. É um pacote de viagens. E dentro desse pacote, Deus colocou tudo o que os seus filhos e filhas precisam para serem espiritualmente fortes, para nunca mais serem pessoas fracas, para nunca mais se renderem a fraquezas humanas, para nunca mais viverem fraquezas, mas para viver sempre fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como nós somos exortados, né? Aqui eu acabei de citar uma expressão que está no Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós não fomos salvos para continuar sendo fracos. Nós fomos salvos para ser fortes. Filhos de Deus têm a obrigação de serem fortes. Filhos de Deus não têm mais direito nenhum de dar desculpas de fraqueza. Aconteceu isso comigo porque eu sou fraco. Não. Se você está fraco, é porque você está negligenciando o que Deus já deu para você nesse pacote da salvação. Você não está usando. Se você usar tudo que Deus colocou nesse pacote da salvação, aqui tem tudo para te fortalecer, para você se tornar forte e vencer todas as coisas, e em meio a todas as circunstâncias, como Paulo declarou em Romanos 8, 28, ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus não tem filhos derrotados. Deus não tem filhos fracassados. Porque Deus já concedeu em Cristo Jesus tudo o que precisamos para ser fortalecidos, para ser fortes. Portanto, fortalecer é o título deste último segmento. Porque aqueles que buscarem uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida espiritual plena, todos os dias, estarão, consequentemente, todos os dias, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Cada vez mais fortes, nunca mais fracos, cada vez mais fortes espiritualmente em Cristo Jesus. Aleluia. É uma tristeza quando a gente olha para pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem protestantes e são fracassadas porque são fracas. Pessoas espiritualmente fracas, quando Deus já deu, já colocou à disposição delas tudo o que elas precisam para ser fortes. É uma lástima ver crentes fracos, porque crentes fracos se tornam um contra-testemunho de Deus, um contra-testemunho de Jesus Cristo. Porque todo mundo vai olhar, ser crente é ser fraco desse jeito, igual essa pessoa é, eu não quero ser isso nunca. Nós fomos salvos em Cristo Jesus para ser fortes.
Aleluia. Este segmento 8, então, fortalecer, no qual nós estamos, começamos já no final do mês de junho, ele está dividido em duas pequenas partes. Pequenas teoricamente, porque tem muita profundidade nessas duas partes. E eu dei o título de dois verbos aqui, no sentido de exortação, para essas duas partes do segmento 8. Diga: enchei-vos e fortalecei-vos. O título da primeira parte do segmento 8 é enchei-vos. E essa primeira parte vai do capítulo 5, versículo 15, até o capítulo 6, versículo 9. O título de enchei-vos aí, que é o mesmo título da epístola, só que da epístola enchei-vos do Espírito, é baseado no mesmo versículo 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Nessa parte nós vamos ver como fazer isso, como se encher do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, né? E por fim, do capítulo 6, do versículo 10 ao 20, o fortalecei-vos. O que Deus providenciou para nós sermos fortes, e nós vamos ver isso ali dentro do texto que descreve ponto por ponto, item por item, elemento por elemento da armadura de Deus. Amém? Então nós estamos aqui nessa primeira parte do segmento 8, que é enchei-vos. Essa primeira parte do segmento 8 aí, enchei-vos, ela está dividida da seguinte maneira: ela tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução, capítulo 5, do 15 ao 21, é sabedoria. Repita: sabedoria. E o desenvolvimento do capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo 9, diga relacionamentos. Ok. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo, os filhos de Deus têm que ser sábios. Pessoas nécias, pessoas sem sabedoria, não vivem uma vida cheia do Espírito Santo. Quem busca viver uma vida cheia do Espírito Santo, isso é um ato de sabedoria. São filhos sábios. Deus quer que seus filhos sejam sábios. Deus quer que suas filhas sejam sábias. Nós somos alcançados por tão grande graça para sermos sábios, as pessoas mais sábias que pisam na face dessa terra. Relacionamentos. Nós vamos ver em toda essa parte aqui, do capítulo 5, 22 até o 6, 9, quando chegarmos lá, como nós podemos agir com tal sabedoria para que os nossos relacionamentos interpessoais, ao invés de nos atrapalharem na plenitude de vida espiritual, nos ajudem a manter a nossa plenitude de vida espiritual. Relacionamentos humanos são coisas muito delicadas, são coisas muito complicadas. E se você não souber lidar com esses relacionamentos, eles podem se tornar desastrosos na sua vida espiritual. Se tornar relacionamentos que te esvaziem de Deus, relacionamentos que te desanimem, relacionamentos que te entristeçam, relacionamentos que te deprimam e te afastem do Senhor. Portanto, é necessário aprender a lidar com esses relacionamentos interpessoais, a começar dentro da própria casa, dentro da própria família e extrapolando para toda a sociedade, com todos com os quais nós nos relacionamos no nosso dia a dia, para que esses relacionamentos sejam também elementos
que ajudem a nossa vida espiritual e não que atrapalhem a nossa vida espiritual. É algo muito delicado que nós vamos trabalhar aqui e muito importante que vamos trabalhar dentro desse texto, porque se tem uma coisa que nós precisamos aprender de Deus, é como nos relacionar com as pessoas em geral, sejam elas crentes ou descrentes. Amém? O nosso Deus, Ele é expert em relacionamentos. O nosso Deus, tenho que cometer um erro de português para dizer isso. O nosso Deus é 3 pessoas que desde toda a eternidade se relacionam perfeitamente. O Pai, desde toda a eternidade, se relaciona perfeitamente com o Filho e com o Espírito Santo. Jesus se relaciona desde toda a eternidade de maneira perfeita com o Pai e com o Espírito Santo. O Espírito Santo, desde toda a eternidade, é uma pessoa que se relaciona perfeitamente com a pessoa do Pai e a pessoa de Cristo. Portanto, Deus é mestre em relacionamentos perfeitos. Filhos de Deus têm que aprender com Deus a se relacionar de maneira correta, porque não tem como vivermos na terra sem relacionamentos humanos interpessoais. Nenhum homem vive sozinho. Ele precisa conviver com outros seres humanos, e esses seres humanos, por vezes, podem ser seres humanos convertidos ou seres humanos não convertidos. Temos que aprender a viver com ambos e fazer com que esses relacionamentos, nos ajudem na nossa vida espiritual e não sejam um obstáculo na nossa vida espiritual. Por isso, isso aqui é importantíssimo dentro desse segmento 8, aquele texto onde nós vamos tratar de relacionamentos. Amém? Muito bem, mas por enquanto nós estamos lá na introdução, na sabedoria, capítulo 5, do versículo 15 até o versículo 21. Esse texto está dividido assim, ó. Primeiro fala da conduta, versículos 15, 16 e 17, 3 versículos, e o texto desses 3 versículos é, repita comigo, conduta sábia. E depois nós vamos entrar nos versículos 18 a 21, e o título é, diga, vida plena. Vida plena, porque é aqui, nesses versículos de 18 a 21, que nós vamos ter os elementos importantes da nossa prática diária para buscarmos sempre viver cheios do Espírito Santo. Por enquanto nós estamos na conduta sábia. Deus quer que os seus filhos e filhas tenham uma conduta sábia. E uma conduta sábia é uma conduta de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, diante de tudo que acontece na nossa vida, nas nossas circunstâncias, como devemos nos conduzir, como a palavra de Deus ordena. Se alguém se conduzir de maneira diferente daquilo que a palavra de Deus ordena, não é uma conduta sábia. A palavra de Deus é que nos ensina qual a conduta sábia que devemos adotar diante de tudo que acontece em nossas circunstâncias pessoais. Deus quer ver seus filhos tendo uma conduta sábia em todas as situações. Esse texto aí desses 3 versículos está dividido assim, ó. Versículos 15 e 16 é uma espécie de desenvolvimento, um pequeno desenvolvimento, cujo título é, repita, prudência. E uma conclusão no versículo 17, cujo título é, diga, compreensão. Muito bem.
Vamos começar com a prudência nos versículos 15 e 16, tá? Filhos de Deus jamais devem assumir uma conduta imprudente em qualquer situação que seja. Prudência faz parte das virtudes espirituais, das virtudes evangélicas, das virtudes cristãs que os filhos de Deus devem assumir na sua conduta, no seu comportamento. Portanto, se conduzir sabiamente é se conduzir prudentemente na vida, é ter prudência. Quando nós aprendemos a ter prudência, nós vamos evitar uma gama imensa de sofrimentos que são chamados de sofrimentos evitáveis. Existem muitos sofrimentos que nós podemos e devemos evitá-los, sendo prudentes na nossa conduta, no nosso modo de viver. Amém? Prudência procede de Deus para os seus filhos. Esses dois versículos, então, 15 e 16, cujo título é prudência, estão divididos assim. Versículo 15, repita: nécios versus sábios. Esse foi o versículo que nós encerramos as nossas aulas na última sexta-feira do mês de junho. Deus não quer que seus filhos sejam nécios. Deus quer que seus filhos sejam sábios. Aí o versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O que os sábios fazem? Versículo 16 é o que nós vamos entrar hoje. Diga: remindo o tempo. Os sábios vivem remindo o tempo. Para falar uma linguagem mais clara, os sábios aprendem de Deus como ganhar tempo e não como a perder tempo. As pessoas sem Deus estão perdendo tempo. As pessoas que têm Deus estão ganhando tempo. Remindo o tempo. Então, ufa, hein? Aleluia, chegamos no versículo em que nós estamos agora na nossa aula, que é o versículo 16 do capítulo 5. Passamos por toda essa revisão, chegamos no versículo 16 do capítulo de número 5. Os sábios vivem como? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos repetir? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Muito bem. Remindo o tempo. Primeira coisa aqui, o tempo está no singular. Esse tempo no singular nos ensina duas coisas. Dois tipos de tempo: o tempo geral e o tempo particular. O que é o tempo geral? O tempo geral é o tempo estabelecido por Deus para toda a história da humanidade. A história da humanidade começou lá em Gênesis capítulo 1, onde está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, princípio de quê? Princípio do tempo. Ali é o princípio do tempo. Ali o tempo começou a ser contado. Por isso, quando você lê Gênesis capítulo 1, você vai ler lá, né? E foi o primeiro dia, e foi o segundo dia, e foi o terceiro dia. Hoje nós já estamos no 5º dia do mês de agosto do ano de 2022, da era cristã, depois de Cristo.
O primeiro dia está lá no Gênesis. Olha o dia que nós estamos hoje. E quantos dias ainda vão existir? Quantos anos ainda vão existir? Deus é que sabe. O tempo geral é esse tempo no particular que vai do princípio e vai chegar até o fim. Esse tempo vai ter um fim. Esse tempo que teve um princípio, ele terá um fim, ele vai acabar. Esse tempo está correndo. Esse tempo está correndo, e pelo testemunho bíblico, e pelo testemunho da história, e pelo testemunho dos eventos atuais da humanidade, nós entendemos espiritualmente que esse tempo está chegando ao fim. Esse tempo está chegando ao fim. Esse é o tempo geral. Dentro desse tempo geral, cada ser humano, incluindo a mim, incluindo cada um de vocês, cada ser humano recebe de Deus um pequeno período particular de tempo. Um pequeno período particular de tempo, que segundo o Salmo 90, dura, de pessoa para pessoa, dura aí entre 70 ou no máximo 80 anos, e a maior parte desse tempo particular de vida de cada um é canseira e enfado. O Salmo 90 fala de como nós passamos rapidamente aqui por essa vida na terra. Nenhum homem vive todo o tempo geral, não. Cada homem recebe de Deus uma pequena parcela desse tempo geral, e essa pequena parcela é o tempo particular de cada um. É o tempo particular de cada um. Eu cheguei nos 59 anos do meu tempo particular. Quanto ainda vai durar, Deus é que sabe. Salmo 139 está escrito: o tempo de vida de cada pessoa foi determinado por Deus antes que essas pessoas existissem. E por isso Jesus disse nos evangelhos: qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? O tempo de vida de cada um foi determinado por Deus. O tempo de vida do Jô Soares acabou hoje às 2 horas da manhã, morreu com 84 anos. Cada ser humano tem um tempo de vida determinado por Deus. Uns têm mais tempo, outros têm menos tempo. Pessoas morrem em todas as idades. Tem pessoas que morrem antes de nascer, na vida intrauterina, morrem no ventre materno. Tem pessoas que morrem ao nascer. Tem pessoas que morrem com 1 ano de idade. Tem crianças que morrem com 2 anos de idade. Tem crianças que morrem com 3 anos de idade. Morre, na história da humanidade, pessoas morrem em todas as idades. Não importa a idade em que cada um morra, morreu cumprindo o tempo que Deus quis dar a cada uma delas. E o porquê disso é só Deus que sabe, nós não. Amém? Agora, isso é para que tomemos consciência que nós estamos vivendo um tempo único, um tempo particular. Deus está lhe dando um tempo particular de vida. Esse tempo particular que Deus dá a cada um de nós, ele é um talento de Deus, um talento, um dom de Deus. O tempo é um dom de Deus, o tempo particular é um talento de Deus. E como Jesus contou lá na parábola dos talentos, Mateus capítulo 5, isso vale também para o tempo. Lá na parábola dos talentos, Jesus deu
O exemplo, né, contou a parábola dizendo que um homem recebeu 5 talentos e depois ele trouxe 10 talentos. Um homem recebeu 2 talentos e trouxe 4 talentos. Mas o homem que ganhou só 1 talento, ele não desenvolveu esse talento, ele não multiplicou esse talento, trouxe só aquele talento. Esse homem foi reprovado. E o Senhor disse: toma o talento dele e dá para aquele que tem 10, porque ao que tem se lhe dará e terá com abundância, mas o que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. E quanto a esse servo mau e preguiçoso, amarrai-o de mãos e pés e lançai-o fora do meu reino, lá nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, seu estado de condenação. O tempo de vida que cada ser humano tem é um talento que Deus deu, e Deus vai requerer cobrar de volta o que cada um fez com esse talento, com esse tempo dado por Deus. A maioria dos seres humanos vai para o inferno e para o lago de fogo e de enxofre, porque a maioria passa a sua vida nesse mundo perdendo tempo, ao invés de remir o tempo, ao invés de salvar o tempo, ao invés de ganhar o tempo. Como que nós ganhamos o tempo? Fazendo aquilo pelo que nós fomos criados por Deus. Paulo falou em Atos capítulo 17, quando ele pregou na cidade grega de Atenas, qual é o propósito de Deus com a vida do homem. Versículo 27, Atos 17, 27, fácil de decorar. Atos 17, 27, Deus criou os homens para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus dá um tempo de vida para cada homem, para que cada homem use esse tempo de vida buscando a Deus de todo o seu coração. Como Deus disse: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que o pecado fez na natureza humana? O pecado desvirtuou esse propósito. E os homens, ao invés de buscarem a Deus, estão buscando felicidade, estão buscando prazeres, estão buscando riquezas, estão buscando fama, estão buscando diversões, estão buscando coisas fúteis e perdem a vida toda, perdem todo o tempo de vida em busca de uma vã felicidade. Deus não nos criou para nós buscarmos felicidade. Deus nos criou para buscarmos a Ele. Os sábios vivem remindo o tempo, porque o que eles fazem todos os dias da sua vida é buscar a Deus de todo o seu coração. Você já buscou Deus hoje de todo o seu coração? Eu já. De todo o seu coração. Em oração, na meditação da palavra, em congregação, em santificação de vida, em transformação de conduta, de comportamento. Se santificando todos os dias, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É assim que
os sábios vivem remindo o tempo, porque eles sabem que os dias em que vivemos nessa terra são maus. São dias que procuram nos enganar, são dias que procuram nos tirar da presença de Deus, que querem nos ocupar e nos preocupar com outras coisas, que querem nos desviar do propósito real da nossa existência. Filhos de Deus não se deixam enganar por isso, eles buscam o propósito real da sua existência e aplicam o pouco tempo de vida que tem nessa terra no propósito para o qual Deus o colocou nessa terra. Buscar o Senhor, buscar a Deus de todo o coração. Porque os homens têm tanto sucesso tecnológico, têm tanto sucesso profissional, têm tanto sucesso econômico, tanto sucesso, as pessoas se vangloriam do sucesso que elas têm. Por que elas têm esse sucesso? Porque elas buscaram isso. E Deus deu ao homem inteligência para ser bem sucedido naquilo que ele busca de todo o seu coração. Elas buscaram isso, mas não usaram a mesma inteligência, os mesmos recursos vitais que Deus lhes deu para buscarem a Deus. E aí elas têm um monte de recursos do mundo, mas de Deus elas não têm nada, porque não aprenderam a buscar a Deus, não aplicaram a sua vida a buscar a Deus, só buscaram aquilo que, de acordo com o seu próprio ego, elas acharam interessante buscar, e não acharam interessante buscar a Deus. Essas pessoas viveram perdendo o tempo, perdendo a vida, e quando morre, como será a prestação de contas? Vamos ver como é que você usou o seu tempo. Buscou isso, buscou aquilo, buscou isso, buscou aquilo, buscou isso, buscou aquilo, teve sucesso em tudo que buscou, só não buscou a Deus de todo o seu coração, perdeu a sua vida. Os sábios são conduzidos por Deus a remirem o tempo, a gastar o tempo que está passando no principal propósito da nossa existência: buscar o Senhor de todo o nosso coração. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.